Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Pode me chamar de misantropo, introvertido, eu não me importo. A questão é que eu sempre preferi ficar sozinho. Eu tive alguns amigos, se é que posso chamá-los assim. Pessoas do trabalho, vizinhos, família. Eu até tentei esse negócio de namoro, mas nunca funcionou pra mim. Eu tive uma namorada por 2 anos, mas ela me largou porque eu não gostava de sair com os amigos dela e preferia ficar em casa. O único sentimento que me tomou conta depois que ela me deixou foi apenas alívio. Eu também tentei sair com um grupo de pessoas que eu conhecia online. E com sair, eu realmente quis dizer no mundo real. Eu fiz isso porque minha ex falava sempre que eu precisava sair mais, conhecer mais pessoas. Você sabe, sair do casulo. Depois de sair com eles, eu percebi que realmente preferia meu casulo. Mas me deixe explicar. Não é que eu não goste deles. Eu simplesmente não sou uma pessoa que gosta de sair. Eu não tenho síndrome de Asperger ou nada disso. Eu posso conversar, posso ser amigável. Eu sempre ajudei idosas a atravessar a rua quando elas precisam. Já doei sangue simplesmente porque estava com vontade. Já ajudei pessoas desabrigadas. É apenas o fato de eu preferir ficar em casa numa sexta-noite, lendo livro. E se eu tiver amigos, vou ser obrigado a sair. Eu falei isso tudo apenas para deixar claro que o mais sozinho que eu já me senti foi quando estive em volta de várias pessoas. E eu realmente acho que o melhor sentimento que se pode ter é simplesmente solidão. Isso é, até hoje de manhã. Eu acordei e percebi que não havia luz. Eu vivo em um prédio muito antigo no centro da cidade. É o tipo de lugar onde os papéis de parede estão caindo pelos cantos e a pintura é velha e acabada. Em muitos lugares, o teto era apenas uma coleção de buracos, onde os elevadores fazem barulhos estranhos, e o lugar todo tem uma névoa estranha, algo que parece ser fumaça de cigarro ou maconha. Eu já fiquei sem energia antes, e na última vez que aconteceu, não retornou por 2 dias, o que me irritou bastante, pois eu havia feito compras no dia anterior e tive que assistir enquanto algumas delas estragavam. Então, quando eu acordei, meu primeiro sentimento foi irritação. É melhor que haja energia quando eu voltar do trabalho, murmurei. Geralmente, nós ficaríamos sem luz na neve ou depois de uma tempestade. Mas no meu prédio, onde a instalação elétrica era mais antiga que tudo, poderia faltar luz em qualquer época do ano. Então, eu nunca me incomodei muito em procurar razões relacionadas ao tempo. Eu abri todas as janelas, mas não ajudou muito. Estava tudo meio cinza dentro do meu apartamento. A semana tem sido nublada desde o começo. Houve até alguns relâmpagos. Então, mesmo com a minha maior janela aberta, eu não conseguia ver muito. E meu banheiro, que não tinha nenhuma, estava mais escuro que um sarcófago. Meu alarme estava desligado. Então, eu chequei as horas no meu telefone e depois de um momento, entrei no chuveiro. Não me importo muito com o fato de a água estar gelada e de que eu não conseguia enxergar minhas mãos na frente do meu rosto. Mesmo se eu tivesse saído pela porta naquele horário, ainda estaria atrasado 1 hora para o trabalho. Eu odeio atrasos. Geralmente, tento estar pelo menos 15 minutos adiantado.
é apenas mais uma mania de introvertidos tentar estar no horário. Depois de vestir algumas roupas, saí pelo corredor e fui até o elevador, lembrando somente depois que falta de energia significava falta de elevador. Então, fui em direção às escadas. Essa foi provavelmente a primeira vez que senti uma sensação de mal-estar. Eu fiz o que pude para ignorar, porque não sou mais criança e esses tipos de pensamentos sempre rondam sua cabeça tentando te incomodar. Mas era difícil, e não por causa da escuridão do prédio, mas também porque naquele momento percebi que não havia visto uma sequer pessoa durante toda a manhã. Mas só isso não era tão alarmante. Eu já caminhei até o elevador muitas vezes sem ver qualquer outra pessoa. No entanto, enquanto eu atravessava o corredor usando a luz do celular como lanterna, percebi outras coisas que faltavam e que estavam fora do lugar. Primeiro, eu não havia escutado nenhum barulho vindo dos apartamentos, e o ar estava desligado, o que deveria deixar qualquer barulho ainda mais alto. Segundo, eu estava atrasado, e normalmente eu vou para o trabalho antes do horário normal, mas hoje eu estava indo mais tarde, quando a maioria do prédio também vai. Talvez alguns deles estivessem usando o elevador mais cedo. Porém, de qualquer forma, alguns deveriam ter usado as escadas comigo. Quando cheguei ao térreo, tudo ficou ainda pior. Mais cedo, quando abri a janela, não parei para olhar a rua e não percebi quão parada estava. Havia somente carros nas ruas, e eles estavam estacionados. Nenhuma alma à vista. Os prédios adiante não pareciam fechados, mas também não pareciam abertos. Apenas escuros e vazios. Eu engoli em seco e disse a mim mesmo que provavelmente havia alguma razão para isso, mas a minha mente se recusava a aceitar. Eram 8:30 da manhã de uma terça-feira. As ruas estariam lotadas de carros e as calçadas lotadas de pessoas, isso sem mencionar o barulho. Mas a única coisa que eu ouvi foi o vento correndo entre os prédios. O quarteirão todo estava sem luz. Tinha que ser isso. Todo mundo ainda estava dentro de suas respectivas casas, esperando a energia. Eu liguei 1, 2, 3 vezes, até ouvir a voz entediada do meu chefe falando: "Deixe o seu recado." A primeira voz que eu ouvi em toda a manhã. Eu abri o navegador no celular e comecei a procurar qualquer informação, mas não havia nada de novo desde ontem. Na verdade, minha conexão estava péssima, e depois de um momento simplesmente caiu e não voltou mais. Eu tentei ligar para um colega de trabalho, o único que eu sabia o número de telefone. Na verdade, ele havia oferecido o número. Ele também não atendeu, e eu comecei a me perguntar se a falta de energia estava afetando os celulares por perto. Mas ele não morava perto de mim. Então, seria mesmo a energia? Acendi a luz do celular e comecei a subir as escadas novamente. Meu apartamento era no 8º andar, e eu não estava na minha melhor forma. Minhas pernas começaram a doer no 3º andar, mas foi no 4º que a luz do meu celular falhou e então desligou completamente. Não. Eu sussurrei e tentei ligá-lo novamente, e então lembrei que não havia carregado desde o dia anterior, e além disso, eu estava usando ele como lanterna, e havia tentado ligar para o meu chefe várias e várias vezes. Eu provavelmente ignorei o aviso de pouca bateria, e agora era tarde demais. Pedaço de merda, murmurei.
Algo dentro de mim sabia que eu deveria deixar meu tom de voz o mais baixo possível. Eu coloquei o celular no bolso e comecei a subir as escadas, tentando ficar calmo. Foi então que eu ouvi sons de passos vindo da escada, mais precisamente atrás de mim. Você pode achar que eu ficaria feliz de perceber que haviam outras pessoas comigo, ou até achar que, depois de perceber como é realmente ficar sozinho, eu ficaria grato em saber que, na verdade, eu não estaria, por um momento. Eu tentei me fazer acreditar que realmente era isso que eu sentia. Os passos eram lentos, quase organizados. Eles ecoavam no escuro como se fosse a morte, no começo, delicados. Mas logo eu percebi. Comecei a ouvir as batidas mais fortes. Eles estavam pelo menos 2 andares abaixo de mim. Eu não pensei, apenas subi o resto da escadaria e me encostei na porta para escutar. Eles continuavam a vir. Eu pensei em chamá-los, mas todo o resto do instinto que eu tinha me disse que seria burrice. Eu tentei me convencer que era apenas meu jeito estranho e solitário apitando na minha cabeça novamente. Mas esse sentimento não era apenas um puro desejo de ficar sozinho. Toda a lógica que eu conseguia formar me dizia que nada nesse vazio deveria estar se mexendo. Eu não tinha escutado nem sequer o latido de um cachorro perto do prédio. Mas havia algo além de mim, e eu sabia que, seja lá o que fosse, não deveria estar lá. Quando finalmente alcancei meu andar, parei próximo à escada. Por um momento apenas escutei. Os passos ainda estavam lá, e eles nem haviam aumentado a velocidade, mas pareciam estar mais perto. O corredor estava vazio, como eu imaginei que estaria. Me afastei da beira da escada e pude escutar meu próprio coração acelerado, ecoando nas minhas orelhas juntamente com minha respiração ofegante. Eu vi a última janela do corredor aberta, uma névoa cinza entrando por ela, mas ignorei e simplesmente fui em direção ao meu apartamento. Atrás de mim, ouvi os passos no corredor, ainda lentos e calmos. Eu esperei. Talvez eles tivessem ido em outra direção. Mas não. Os passos estavam cada vez mais altos, vindos na minha direção. Eu me virei rápido e fui em direção ao meu apartamento de novo. Eu não corri, apenas andei mais rápido. Se eu corresse, faria mais barulho. E tentei manter minha respiração normal também. Eu alcancei meu apartamento, mas ainda pude ouvir os passos atrás de mim. E enquanto eu tentava pegar minha chave, me dei conta de que eles estavam perto demais. E que se eu abrisse a porta, eles poderiam achar meu único lugar de refúgio. Pensando rapidamente, apenas continuei andando o mais rápido que pude. E assim que cheguei ao outro andar, percebi que os passos estavam diminuindo. E eu ainda podia ouvi-los. Mas eles estavam dispersos, como se estivessem ficando confusos, ou como se estivessem indo na direção errada. Minha intenção era dar a volta e retornar ao meu apartamento. Mas, enquanto eu fazia, me senti bobo. Afinal de contas, por que eu estava tão convencido de que as pessoas me perseguiam? Eu era a única pessoa que a havia visto hoje. Mas isso era estranho. Não o surgimento de outras pessoas no prédio. Alguma coisa, abdução, desastre, sei lá, havia feito todas as pessoas sumirem. Mas me deixaram para trás. E se eu ainda estava aqui, outras pessoas também poderiam estar. Essas pessoas poderiam ser
apenas outros moradores do 8º andar, tão confusas e assustadas quanto eu. Quando comecei a retornar para o meu andar, ouvi os passos de novo. Eles haviam me encontrado. Eu corri novamente para o corredor e esperei perto da escada, abrindo a porta dos degraus lentamente. Todo e qualquer pensamento que tentava me convencer de que esses passos pertenciam a alguém tão assustado e confuso quanto eu deixaram minha mente. Esses passos pesados não pertenciam a alguém que se encontrava na mesma situação que eu. Eles não estavam assustados. Eles tinham um propósito. E esse propósito não poderia ser bom. Dessa vez, eu alcancei meu apartamento e consegui entrar. Tranquei a porta e a fechadura e me encostei a ela, contemplando a porta um momento depois e percebendo que só aquilo não seria suficiente. Coloquei uma cadeira apoiando a maçaneta. Então, fui à janela e coloquei vários móveis próximos a elas. Por algum tempo, nada aconteceu, e então eu os escutei de novo. Não havia dúvida de que os passos estavam me perseguindo, a velocidade lenta e calma, parando vagarosamente quando se aproximava da minha porta. Eles pararam. Algo estava atrás da minha porta, esperando, provavelmente, por algum barulho, mas sabendo sem sombra de dúvidas de que eu estava lá dentro. Eu achei que sentia algum cheiro vindo do corredor. Algo que tivesse um cheiro quente. Era o único jeito de descrever. Quente. Eu esperei e esperei. O silêncio era tangível, e eu senti que o ar ao nosso redor havia ficado mais tenso, assim como o resto do mundo. Minha maçaneta começou a girar lentamente no começo, e logo depois, rapidamente, enquanto eu estava lá, sentado, sem ação, minha respiração se tornando pequenos soluços e meu coração batendo tão rápido que eu não pude ignorar a pressão constante no meu peito. Quando finalmente a insistência diminuiu, eu peguei meu notebook, que ao contrário do celular, não havia descarregado, e comecei a descrever isso. O barulho na porta retornou mais 2 ou 3 vezes. A última vez foi a mais insistente, acompanhada de socos. Eu não sei se vai ter alguém aí que vai ouvir isso. Eu nem sei por quanto tempo mais a internet vai funcionar. Eu nunca precisei de outra pessoa até hoje, mas eu definitivamente preciso delas agora. Por um momento nessa manhã, desejei não estar sozinho. Agora não estou. Tem outra coisa que eu não desejo, a não ser ficar sozinho de novo.